Eu acabei esquecendo. Então, vamos dar início à apresentação do primeiro trabalho do aluno André Botosso Juste. Bom, vocês estão vendo tudo certinho aí, apresentação? Sim. Estamos sim. Certo, então. Bom dia a todos. Meu nome é André Botosso Juste. Minha professora orientadora é a professora Cássia. E o meu projeto de iniciação científica é a respeito do detalhamento de estruturas de concreto armado utilizando a metodologia BIM. Bom, o que é o BIM? O BIM ele é uma tecnologia para desenvolvimento e gestão de projetos que visa englobar todo o ciclo de vida de uma estrutura, desde a fase da execução, da concepção do projeto, passando pela execução da obra, até a operação e manutenção. Além disso, o BIM pode ser subdividido de acordo com as dimensões, indo do 3D ao 7D, sendo 3D modelagem paramétrica, 4D planejamento, orçamentação, sustentabilidade, gestão e manutenção. Esse projeto está envolvido no 3D, então é a modelagem paramétrica de um elemento. Além disso, o BIM também pode ser classificado de acordo com o nível de desenvolvimento, que são chamados LODs. Ele vai do 0 até o 500, de 100 em 100 ou às vezes 50, e ele consiste basicamente na quantidade de detalhes que a sua modelagem apresenta, sendo o 0, 100, o mais simples possível, e conforme vai aumentando, você vai acrescentando cada vez mais detalhes, mais informações ao projeto. Esse projeto está envolvido no LOD 400, então ele tem a forma da longarina toda, com todos os detalhes, todas as especificações e as dimensões corretas. Além disso, ele também vai apresentar os conjuntos de armaduras exatamente como elas deveriam ser, como elas devem ser depois de prontas. Esse LOD 400, apesar de a gente estar inserido no 3D, na dimensão do BIM 3D, atingindo um LOD 400, com todas as informações e detalhes, você influencia diretamente no planejamento e orçamentação da obra. Então, apesar de a gente estar no 3D, ele se estende e atinge as outras dimensões também. Bom, o objetivo, ele basicamente inicialmente foi analisar a interoperabilidade entre os softwares que a gente usar, no caso o Tekla Structures e o Revit, e a gente optou por usar o arquivo IFC, justamente por ele ser um arquivo comum dentre todos os softwares que o BIM envolve, que o BIM engloba. Além disso, analisar a facilidade de armar uma longarina, tentando fazer essa armação da forma mais automática possível. E depois comparar, então, com a armação utilizando o AutoCAD. Para isso, então, a gente vai realizar as armaduras transversais, longitudinais e ativas. Para atingir esses nossos objetivos, primeiro a gente optou por criar um arquivo simples no Revit e transferir ele para o Tekla, utilizando o UFC justamente para entender como é que se dava essa comunicação. E para só então a gente transferir a longarina que a gente ia usar para o Tekla, transformá-la em um elemento nativo, que no caso do Tekla podia ser transformado em um item extrudado ou em um item. E então realizar a armação, como eu disse, da forma mais automática possível. A gente não sabia exatamente o quão automático a gente ia conseguir fazer, e isso fazia parte da análise. As formas que a gente obteve da longarina, a gente obteve através do trabalho do Bruno Manzoni Assis, que é um projeto de iniciação científica do ano passado, e as pranchas de armação a gente obteve através do TCC Nogueira, de 2018. Inicialmente com a transferência de arquivos pelo IFC. Essas imagens aqui, deixa eu colocar. Essa imagem aqui da esquerda, ela seria o arquivo simples que eu criei no Revit,
para transferir. Esse primeiro andar, esse primeiro pavimento nível, ele é todo criado com elementos estruturais, o segundo com elementos arquitetônicos, e aqui já é ele transformado em Tecla e já nos elementos nativos do Tecla. A gente pode ver, então, que o Tecla reconheceu tanto os elementos estruturais quanto os elementos arquitetônicos. O único cuidado que teve que percebeu que foi necessário no Revit, uma dessas fases aqui da parede as paredes foram criadas ligando o centro do pilar até o centro do outro pilar, enquanto as outras foram criadas de face de pilar até face. Essas criadas de centro a centro, na hora de transportar para o Tecla, elas sofreram algumas alterações e perderam seu formato inicial. Aqui na imagem da direita é a longarina que a gente usou para armar no Revit, esse ainda está no modelo Revit. As ferramentas para fazer a armação. Encontramos duas ferramentas possíveis, seriam as ferramentas manuais ou os componentes, que o Tecla possui inúmeros componentes, todos já parametrizados, mas que se enquadraram, que fossem úteis para o nosso objetivo, foram apenas esses componentes 67, 70 e 61, que foram utilizados para estribos, armaduras longitudinais e cabos de proteção, respectivamente, né? Começando pelas armaduras transversais. Parte das armaduras foram criadas utilizando as ferramentas manuais e parte dos componentes 67, justamente para que depois a gente pudesse ter essa comparação entre os dois e qual que seria mais efetivo. O componente 67, ele se mostrou muito eficiente caso houvesse alguma alteração na longarina durante a modelagem. Então, nesse caso aqui, ele tem as aberturas para içamento, que caso elas fossem inseridas posteriormente só, e as armaduras fossem criadas utilizando esse componente, eles já sofreriam essa alteração e ele já retiraria essas armaduras que estariam nesse lugar, nessa posição. Já a ferramenta manual não faz isso automaticamente, porém, em compensação, ela tem uma facilidade maior, ao meu ver, de você criar os espaçamentos de acordo com como você quer, se você quiser alguns conjuntos intermitentes, né, não uniformes ao longo de toda a estrutura, e também você consegue escolher raios diferentes de curvatura para cada parte da armação. As armaduras longitudinais. Aqui a gente utilizou só os componentes 70, as ferramentas manuais não se mostraram muito úteis, muito práticas, e ocorreu tudo de acordo. A única coisa que eu observei é que os transpassos ela não realiza automaticamente, teria que realizar isso manualmente também. As armaduras ativas. Foi utilizado o componente 61, por quê? Porque elas possuíam tanto um deslocamento vertical, que pode ser visto aqui, quanto um horizontal aqui, então parte do cabo ele teria um comportamento linear, parte dela seria um arco, então esse comportamento ele só era descrito, eu só consegui atingir eles utilizando esse componente que já veio previamente programado para você, inserindo apenas alguns dados, você conseguir descrever esse comportamento neles. Aqui alguns detalhes das extremidades da longarina, justamente das aberturas, que elas têm algumas armações, elas comportam de forma diferente, né? Então, essas aberturas necessitam de um reforço a mais para não fissurarem. Aqui é um caso de raio diferente, esse aqui é um raio, enquanto esse aqui era outro, então, nesse caso, já não era possível utilizar o componente, foi necessariamente a ferramenta manual. E aqui uma pós-concretagem, então aqui também tem algumas armaduras para evitar que o concreto fissure nessa área. Todas as armaduras foram colocadas, exceto algumas poucas aqui, que o projeto, a prancha em AutoCAD não continham todas as informações necessárias para que elas fossem modeladas. Então, como elas não tinham nenhuma função estrutural, optou por não colocar elas. Esse aqui seria o resultado final da armação, da longarina totalmente armada de acordo com o projeto. Todas as armações transversais ou longitudinais, elas estão com os nomes descritos no projeto.
os cabos protendidos, eles já têm a tensão de proteção também adicionados aí, então a hora de criar uma tabela, o quantitativo, tudo já está de acordo, posições, as pranchas também já está tudo de acordo. Como conclusão desse projeto, a gente percebeu que a comunicação entre os softwares não apresentou nenhum grande problema. Todas as informações foram passadas, inclusive dos materiais e tudo mais. Não houve nenhum grande problema. A longarina, nesse caso, ela teve que ser transformada em item por ela não ter um formato prismático. Isso até pode interferir, ter alguns componentes com a funcionalidade afetada, mas nesse caso não houve nenhum. O Tackle Structures, ele se mostrou muito bem adaptado a estruturas convencionais, então se é uma longarina, se é uma viga de perfil retangular, tem inúmeros componentes já bem mais complexos, bem mais completos e todos parametrizados, mas quando se trata de estruturas não convencionais, ela ainda está bem básica, requer que o profissional gaste muito tempo modelando aos poucos e parte por parte. No entanto, ainda é possível que você, depois de modelada uma, você crie um componente com aquelas armações e deixe ele parametrizado também. Apesar dessas dificuldades de armar, o BIM ainda se mostrou uma metodologia muito mais vantajosa quando comparado ao AutoCAD, justamente porque todas as informações estão lá, então não ocorre de o projeto não ter alguma informação como aconteceu nesse caso. Se eu precisar ver alguma alteração, é muito mais rápido. A retirada de informações também é muito mais rápida, já está toda lá, não risco de você esquecer alguma é muito baixo. Então, a metodologia BIM, no geral, se mostrou muito superior ainda à utilização do AutoCAD. Bom, por fim, eu queria agradecer ao Instituto Mauá de Tecnologia pela oportunidade e incentivo, a professora Cássia pela orientação, agradecer bastante também ao professor Pedro Lira, que me auxiliou bastante ao longo desse ano, a minha família, os meus amigos, e em especial ao Bruno, que também colaborou muito durante esse ano aqui, me ajudou bastante. São as referências bibliográficas que eu utilizei. Muito obrigado. Ok, André. Só passou um minutinho aqui, mas tudo bem, tá? A gente vai controlando aí, como você estava concluindo, eu não fiz nenhuma observação. Desculpa, Bom, professor. não, vamos lá. Tá ótimo. Dando sequência, então, o avaliador sou eu desse trabalho, eu tenho 5 minutos, vou controlar aqui para fazer algumas ponderações. Então, parabéns, André, pelo trabalho, pelo desenvolvimento, né? Obrigado. Nesse período aí também difícil, né? Enfim, na conclusão. Então, o tema é um tema relevante, né? A Mauá está se tornando aí pioneira, né? Na condução, na introdução no nosso currículo do tema, e parabéns aí pelo trabalho. Eu acho que dos aspectos formais, assim, acho que está do texto, está ok. Me diz uma coisa, você, até como um ensaio, né, de aprendizado, você fez a exportação do Revit é um galpão, né, certo? Isso. E depois aí você, baseado em modelos anteriores, acho que do trabalho do Bruno e de um TCC, aí você usou uma longarina de uma ponte, né? Foi. Você chegou a pensar, quer dizer, ou desenvolveu alguma coisa com relação ao galpão, de pegar uma viga desse galpão? Pensa em dar consequência nisso? Em armar essa viga? Ou fazer algum dimensionamento e detalhamento de um elemento do galpão? Do galpão, não. Eu acabei criando alguns elementos depois, mas dentro do próprio tecla, justamente para me auxiliar na hora de armar a longarina, para facilitar o entendimento de como as ferramentas funcionavam. Mas o galpão, não, porque o foco era justamente a longarina da ponte, né, por ser uma estrutura mais diferente, com formatos não prismáticos e tudo mais, ser mais complexa, né. Tá, entendi. E essa longarina, você já tinha o arquivo Revit dela
e você trabalhou na exportação para o Tecla. Foi isso. Essa longarina eu peguei justamente do trabalho do Bruno e da Cássia ano passado. Tá joia. E, ok, aí você relata algumas questões de geometria, cuidados com a sobreposição, que são cuidados operacionais aí, né, de uma coisa de outra, né? Aí, só uma questão, todos os resultados que você mostrou depois, os elementos, as visualizações, são visualizações do Tecla, né, André? São. Tá. A volta para o Revit depois, você ainda não tentou isso, mas você poderia trazer isso de volta para o Tecla, tendo juntando a arquitetura, o modelo todo se for uma ponte, no caso, para essa longarina. Isso aí você não fez, né? Não, isso infelizmente eu não tinha pensado, mas realmente seria uma boa ter feito. Tá, não, mas só como sugestão. E você disse que tem um nível 400 aí de LOD, né? Até o que seria razoável aí de se pensar também em relação a elevar isso com relação a custos, né? E uma série de outras. Você pensou em dar sequência nesse estudo, nessas implementações? Não pensei em continuar assim. O que eu percebi durante foi que me impactou assim bastante foi a hora de olhar a prancha em AutoCAD e passar ela para o Tecla, a quantidade de interferências que tinha, porque no AutoCAD ele é uma simbologia muito simples assim, né, da posição. Ele não tem essa especificidade do quanto uma deve estar um pouquinho distante da outra para não interferir, não sofrer nenhuma interferência ali. Isso só seria visto na obra, né? Uhum. Então, isso eu senti bastante. Tá. Só fazer uma observação, na área de edificações, o próprio galpão que você iniciou o estudo e poderia fazer a implementação dele, está bem assim, automatizado, né, num sistema integrado que a gente chama. Já nas grandes estruturas, está automatizado, mas não totalmente integrado. Então, nessa questão, o BIM vai também poder ajudar um pouco isso, né? E então a gente usa softwares de dimensionamento, etc. E uma motivação aí talvez adiante para você seja a própria, né, coisa que você vai aprender um pouco mais à frente, mas como pesquisa que você mostrou aptidão e o desenvolvimento da IC, o dimensionamento e o detalhamento de uma viga protendida, né? Existem softwares também, o próprio professor Sander, que você vai ser aluno, um colega nosso, desenvolveu um aplicativo. Então, são coisas aí para poder avançar depois. Mas, parabenizar, né, pelo desenvolvimento, e a gente acredita, né, um bom trabalho e um bom desenvolvimento. Então, parabenizá-lo, você, a professora Cássia, né, agradecer, e eu sei que o professor Pedro também ajudou no desenvolvimento, e o Bruno aí, né? Então, parabéns, André, mais uma vez, tá bom? Muito obrigado. A gente até no começo, eu acho que tinha um pouco essa intenção de continuar um pouquinho mais e fazer umas análises depois, passar para outros softwares e analisar isso, mas devido à situação, acabou não sendo muito possível isso. Teve que ser só isso mesmo, infelizmente. Ok. Então, parabéns, obrigado aí pela apresentação. Obrigado, professor. Eu só queria fazer só um barulho de aplauso, né? Vamos lá. Obrigado, professor. Tá saindo aí, não? É muito frustrante a gente ver o trabalho e queria também elogiar muito o André, né? Quer dizer, na qualidade de orientadora, eu só tenho elogios ao André, foi uma pessoa extremamente dedicada, e se não fomos mais além, foi por falta de tempo mesmo, não por falta de dedicação, que o André é muito dedicado. Então, como orientadora, também queria agradecer, tá? Obrigada. Ok, Cássia. Eu que agradeço, professora. Muito obrigado mesmo pela oportunidade esse ano. Ok. Então, vamos dar sequência, então. André e Cássia, depois eu tenho o certificado, eu encaminho por e-mail com cópia para vocês dois, cada um dos... Aí eu encaminho mais ainda hoje na sequência. Obrigada.
Então, vamos dar sequência a essa programação, né? O segundo trabalho é um trabalho, né, sobre a minha orientação, simulação computacional de vigas de concreto armado, reforçada com fibras de aço. Tá? A aluna Júlia Azevedo Marques de Souza e a avaliação da professora Cássia. Só fazer um comentário, esse trabalho ele é da Bolsa PIBIC, ele se iniciou no meio do ano passado, 2019, inicialmente foi aprovado com um aluno, o Luiz Felipe, que assim que aprovado, resolveu estagiar. A aluna Sara Mazeto, voltando do seu intercâmbio, ela também iniciou, então topou fazer, fez uma revisão bibliográfica, quando estava avançando, resolveu estagiar em dezembro. E aí a Júlia assumiu com um prazo bem mais curto, janeiro para fevereiro, nós trabalhamos bem até aquela sexta-feira, até naquela sexta-feira fizemos uma reunião que paralisaram-se as aulas devido à pandemia, e aí a gente teve, né, um avanço, né, mas aquém do que se esperava, mas a Júlia também se mostrou bastante aí dedicada. Eu parabenizo e eu coloquei todos os apresentadores aí, os 4 alunos, a Júlia, a Nathalie e o Roberto, já como apresentadores, e eu passo a palavra à Júlia, então, para a sua apresentação. Bom dia, eu vou colocar aqui a apresentação. Tá aparecendo? Tá sim. Então tá. A minha iniciação é sobre simulação computacional de vigas de concreto armado reforçado com fibra de aço. Eu sou a Júlia e o meu orientador é o Januário, que nem ele acabou de explicar. Então, para introduzir, o concreto ele possui uma série de propriedades que tornam ele o material estrutural mais utilizado no mundo. E entre as principais vantagens dele tem o baixo custo e a capacidade de adaptação a diversas condições de produção. Mas ele apresenta algumas limitações, como a baixa relação de resistência para peso e o fato de a qualidade só ser verificada após a fabricação dos componentes estruturais. Além disso, quando os esforços são de tração, ele apresenta uma fragilidade evidente e muito baixa. Por isso, teve a concepção de novas tecnologias alternativas, como o concreto armado, onde essas limitações podem ser compensadas com armadura de aço. E, recentemente, tiveram novas possibilidades para o surgimento, para fortalecer esse concreto usando fibras. Então, os materiais compostos à base de cimento reforçados com fibras, que são o CCRF, eles são caracterizados por uma matriz de cimento e fibras discretas distribuídas aleatoriamente na matriz. Voltei. O objetivo principal desse trabalho, então, de pesquisa, é desenvolver um modelo multi-escala que é utilizado para simular a resposta pós-fissuração de compósito à base de concreto reforçado com fibra de aço, com o propósito de aplicar eles no projeto de elementos estruturais. E para atingir o objetivo geral desse trabalho, foram desenvolvidos uma simulação computacional do ensaio EN 14651 e a utilização de resultados de ensaios laboratoriais. Então, o programa de modelagem computacional foi definido com materiais multi-escala e é utilizado como plataforma básica para a realização desse trabalho. O desenvolvimento de algoritmos de integração implícito e explícito visava evitar problemas de convergência com problemas altamente não lineares, que é a simulação de múltiplas fissuras nesses materiais fibrosos. E houve também a modelagem de fibras de concreto reforçado com fibra de aço, e os resultados obtidos foram comparados com as sugestões de projeto propostas pelo FIB Model Code de 2010. A figura que tem aí ilustra a plataforma de cálculo da modelagem usando vigas de concreto reforçado com fibra. E é importante notar nessa figura B que uma estratégia multi-escala reduz os custos computacionais e ela pode ser usada melhor porque só a região de interesse, que é a região onde tem a fissura, ela é modelada. Então, a pesquisa vai ser desenvolvida na plataforma computacional Solver com o GUID.
A figura ilustra a integração entre os programas, que permite que a modelagem computacional seja realizada utilizando uma única interface gráfica. Então, tem o arquivo, ele vem do pré-processador do GUID, que é um pré-processador e pós-processador. Ele vai para o solver para ser processado e depois ele é analisado no GUID. O FIB Model Code de 2010, ele é uma diretriz para a modelagem dos componentes estruturais do concreto reforçado com fibra de aço, tanto no estado limite de serviço, que é o ELS, quanto no estado limite último, que é o LU. No ELS, as fibras são introduzidas para reduzir a largura e o espaçamento das rachaduras, que melhora a durabilidade estrutural, e enquanto no ELU, as fibras podem substituir parcialmente ou até totalmente os reforços estruturais convencionais. Para caracterizar o comportamento do concreto reforçado com fibra de aço, uma série de vigas foram ensaiadas experimentalmente. Os ensaios foram conduzidos de acordo com a EN 14651, de 2005, e um total de 12 vigas foram ensaiadas, 4 de cada contendo 15 kg por metro cúbico, 30 kg por metro cúbico e 40 kg por metro cúbico de fibra nesse concreto. E para a modelagem, os parâmetros adotados na análise são resumidos nessa tabela, onde a resistência característica do concreto à compressão, que é o FCK, ela foi obtida experimentalmente nesse ensaio feito. E o módulo de Young e o coeficiente de poação foram estimados usando as recomendações do FIB Model Code. A resistência à tração axial, que é a tração direta, o FCT, e a energia de ruptura foram definidas calibrando o modelo numérico para ajustar com a resposta. E isso foi feito com um modelo que tem 30 kg por metro cúbico. E os parâmetros A e B são os valores típicos para o concreto e recomendados por Cervera. Então, os modelos mesoscala e multiscala obtidos são ilustrados nessa figura. Nos subdomínios da macroescala, o concreto reforçado com fibra de aço ele é considerado um material homogêneo, que é caracterizado pelos parâmetros definidos do material. Então, a relação da fibra com o concreto, a fibra e o concreto, todos juntos. E para achar os parâmetros dele, foi usada a teoria da mistura, que é essa relação que vocês podem ver. E vendo isso, onde o PF é o módulo de Young efetivo ou coeficiente de poação efetivo, o PF e o PC são o módulo de Young ou coeficiente de poação das fibras e do concreto, e o VF e o VC são a fração de volume das fibras e do concreto. Portanto, fazendo essas contas, chegou à conclusão de que o módulo de Young seria 35.600 MPa e o coeficiente de poação 0,2. Nas regiões de mesoescala, as fibras de aço elas são representadas individualmente. Consequentemente, os parâmetros do material, o concreto, as fibras e a interação concreto-fibra foram definidos separadamente, de acordo com aqueles usados na tabela que eu mostrei, que era do EN. O modelo multiscala ele foi proposto e aplicado para simular vigas de flexão de 3 pontos, que é o EN, para diferentes teores de fibra e obter o efeito do teor e da distribuição das fibras em cada um dos 3 casos que foram analisados. Então, os resultados numéricos para os 3 teores de fibra estão apresentados no gráfico. E foram adotadas 2 regras para a interface concreto-fibra, que é a de 8,5 MPa e a de 12,5 MPa. A resposta para o concreto simples também foi detalhada para realçar a contribuição das fibras nesse concreto. Então, aí o gráfico tem a curva da força pelo deslocamento da abertura da trinca. E dá para perceber a diferença entre quando é usado com fibra e quando é o concreto simples, que é a linha cinza. Para a modelagem do FIB, são usadas vigas simplesmente apoiadas sobre flexão de 4 pontos. E elas são projetadas de acordo com o FIB Model Code. As configurações dos reforços estão evidenciadas aí na figura, e que mostra toda a geometria, as condições de contorno e o esquema de carregamento para a carga considerada total, que é de 123 kN. Então, resumo dos diagramas em termos de força e resposta de deslocamento da abertura para os 3 conteúdos de fibra é ilustrado nessa figura da esquerda.
E conforme a gente verifica nessa figura, são 3 curvas, uma experimental e 2 respostas numéricas para cada conteúdo de fibra, de acordo com aquelas 2 interfaces que eu tinha falado no exemplo anterior. E as curvas experimentais, que correspondem às respostas médias obtidas nos testes em laboratório, são as linhas cinza. No gráfico da direita, é o espaçamento médio das trincas, que é estimado, conforme as previsões do FIB Model Code. E os resultados são apresentados aí no gráfico. E esses resultados eles ilustram o efeito da adição de fibras no concreto. A distância entre as trincas diminuiu muito. Por exemplo, a viga com teor de fibra de 45 kg por metro cúbico, ela apresentou uma redução de 62% na distância média entre as trincas, quando ela foi comparada com a viga de concreto reforçado comum. Então, para concluir, os testes de flexão de 3 pontos, que foram feitos de acordo com a N1465, recomendados pelo FIB Model Code para caracterizar o comportamento do concreto reforçado com fibra de aço, foram analisados numericamente e os resultados foram comparados com os experimentos obtidos em laboratório. E os resultados eles mostraram que, apesar da variabilidade das respostas numéricas para diferentes distribuições de fibras, o comportamento pós-fissuração do concreto reforçado com fibra de aço, ele é bem captado pelo modelo apresentado. No segundo exemplo, foi avaliado de acordo com o FIB Model Code, e os resultados mostraram que os valores de projeto estimados em termos de flexão, desalhamento, largura de trinca e espaçamento médio de trinca, usando os parâmetros obtidos na simulação numérica da flexão de 3 pontos, que é o EN, que é o primeiro modelo, exibem valores muito semelhantes quando eles são comparados com as respostas experimentais também. Então, os resultados numéricos que foram encontrados, eles estão em boa concordância com as previsões do FIB Model Code, e eles mostram potencial na abordagem numérica para considerar a influência da adição de fibras de aço, quando vai ver a resposta do material pós-fissuração, e assim dá para prever o comportamento dos elementos estruturais. Então, é isso. Obrigada a todos. Se alguém tiver alguma dúvida, ou a Cássia, quando quiser fazer as considerações. Parabéns, Júlia, pela apresentação. Eu vou passar, então, a professora Cássia para a sua avaliação, as suas considerações. Cássia, pode... Ok. Bom dia a todos, aqueles que eu não tinha falado ainda. Em primeiro lugar, parabéns, Júlia. É meio complicado quando a gente pega o bonde andando, né? Todo ano já foi o bonde andando, e o seu foi andando mais do planeta. Andando pela terceira vez. Todas as rodas andando, então já todo mais complexo. Bem, a sua apresentação é interessante, você fez uma dinâmica bastante interessante. Eu pontuaria alguma coisa no sentido de que todas as figuras que você apresenta, você tem que citar a fonte. Figuras que são suas, figuras que você recebeu, figuras que pertencem a outros trabalhos, porque a ideia que se tem de um trabalho científico é que ele possa ser reproduzido por qualquer pessoa que tenha a sua formação e, portanto, ela precisa dessa informação para ir buscar a mesma informação. Eu não sei o que é seu e o que não é seu dentro dessas fontes, tá certo? Tudo bem, primeira coisa. Segunda coisa, também tem que ficar claro onde foram feitos os ensaios, tá? Eu não ouvi você mencionar, mas esses ensaios não foram feitos na Mauá. O ensaio físico, né, experimental, foi feito na USP. Não fui nem eu que fiz, por causa da pandemia. Eu ia fazer com o professor Januário, inclusive, quando ele for fazer, eu gostaria de acompanhar, porque é do doutorado dele. Mas ele foi feito na USP pela Yasmin. Tá, então isso também precisa ficar pontuado, e os créditos do ensaio, quer dizer, foi feito por essa pessoa, um agradecimento à pessoa que cedeu e que fez essa parte braçal, né? A questão também que não foi mencionada é a questão das dimensões das fibras, tá?
eu não vi, quer dizer, essas figuras mesmo que você apresentou das fotos, as fibras de aço, elas são fornecidas em vários formatos. Elas são fornecidas picadas, elas são fornecidas com tapes, com como é que chama isso? Com rolos, quer dizer, com fios. Ela tem um monte de jeito de ser apresentada. Então, é importante que se diga as propriedades físicas, né? Quer dizer, módulo de elasticidade, ensaios de tração e tal, tudo que foi feito nas fibras, e também como elas foram fornecidas, tá? Porque nas fotos você apresenta fibras dispersas, tá certo? Se elas fossem em tapes, né, elas seriam sanduíches, né? Quer dizer, poderia ter camadas de fibra com camadas de concreto ou camadas de outro tipo de aglomerante. Então, eu acho que isso tem que ficar muito claro, porque é um trabalho interessante, logicamente ele está ligado a ele é dentro de um guarda-chuva, né, um trabalho muito maior, mas essas especificações, elas precisam constar. Mas nada de demérito, é só complementar, é uma análise crítica no sentido de que o trabalho fique mais esclarecido, tá? E uma coisa que eu gostaria, Júlia, na apresentação, você acabou usando o coeficiente de Poisson com a letra V, e eu gostaria que ele fosse usado com a letra Ni, porque na sequência você usou volume de fibra com letra V. Tá. Então, isso também causa uma certa confusão para quem está assistindo. A pessoa parou de prestar atenção um minuto e volta e vê de novo um V. Tá? Então, ficou claro. Mas eu não consegui Ni sei lá, na biblioteca de símbolos. Consegue, né? Consegue. Tá? Consegue. Consegue, né? Não tem desculpa, né? Desculpa. Tá bom? Então, mas nada que... Porque o problema é o seguinte, o que tem que ficar claro é assim, a sua verdadeira contribuição no trabalho. Tá? Essa é a minha observação final. Quer dizer, umas coisas você obteve, umas coisas você desenvolveu, o próprio mérito de ter conectado essas várias pesquisas em andamento, várias pessoas que tinham já contribuído, traz uma certa anarquia que você organizou. Então, o trabalho em si tem o mérito, mas tem que ficar claro o que você fez e o que você recebeu, até porque isso exime você de algumas coisas que podem eventualmente ser questionadas, tá bom? Mas, de parabéns, eu acho esse trabalho muito legal, acho esse assunto muito legal, e parabéns, professor Januário, também, porque esse trabalho não é simples. E depois, só, Júlia, alguns critérios de apresentação, né? Assim, você fala bem, você tem uma boa pronúncia, presta atenção só nos erros de português de apresentação do tipo tiveram. Tiveram não é pecado mortal, não fala nunca, tá? Tá bom. Porque tiveram alguns problemas, você fica em dúvida o que é sujeito e o que é predicado. Então, não tem, é porque... Então, você fala assim, mas eu quero falar assim. Então, você fala, apareceram, alguns problemas apareceram, tá certo? Então, você já inverte a seu favor, é só para te ajudar depois na sequência, tá? Mas, meus parabéns, fazer trabalhos científicos nesses momentos tão pandêmicos é, assim, uma vitória muito grande, e vocês estão de parabéns, e muito obrigada pelo convite. Obrigada. E os aplausos. Vamos para os aplausos. Vamos para a hora do parabéns. Assim que, é triste, assim, sem aquele silêncio. O professor Zé Maria fez até uma brincadeira, diz que está parecendo a sessão espírita, né? Tem alguém aí que ninguém fala e tal. Então, parabéns, gente. Ok, Obrigada. Cássia. Parabéns, Júlia. Obrigado, Cássia, pela contribuição. Realmente, você tem razão, e a gente ia reproduzir vários outros modelos, e esses modelos das vigas e também do EN. O EN nós fizemos anteriormente, mas as vigas elas vão ser ensaiadas, as formas estão todas lá no laboratório, e aí está fechado o laboratório. Esperamos retomar agora em fevereiro, esperamos.
Esqueci de falar uma coisa, Januário. Fala. Tem que falar que esses ensaios EN, esse 14651, é da STM. Né? Tem que falar, na apresentação também tem que falar, que é uma norma da ASTM. Tá? Ok. E aí, então, a Júlia acompanharia, não estava no escopo o ensaio em si, está no meu escopo, mas seria muito legal porque é uma etapa, né, e ela pretende acompanhar. E aí a dificuldade adicional aí depois também da pandemia. Mas, enfim, obrigado, a gente vai procurar atender aí a sua contribuição, agradeço. Heloísa entrou, né, Heloísa? Estava na outra sessão. Então, vamos dar sequência à terceira apresentação, o trabalho intitulado Caracterização de amostras de geomembrana, de PEAD, exumadas in situ. O trabalho é da aluna Nathalie Curi-Calia, e sob orientação do Fernando Lavoie, e a Heloísa fará a avaliação posteriormente. Nathalie, você está como apresentadora, pode assumir. Tá bom. Só um segundinho. Tudo bem. Aí. Tá dando para ver? Tá dando para ver. Tá bom. Primeiramente, bom dia. Meu nome é Nathalie Calia e a minha iniciação científica teve como tema caracterização de amostras de geomembranas de PAD exumadas in situ. E o meu professor orientador foi o professor Fernando Lavoie. Vou falar um pouquinho sobre a geomembrana de PAD. A sigla PAD vem de polietileno de alta densidade. Essa geomembrana ela é um gel sintético com baixa permeabilidade e alta cristalinidade, o que promove uma alta capacidade estanque, uma boa resistência à tração e uma alta densidade, só que uma baixa resistência ao fenômeno de stress cracking. Ela é um produto sintético fabricado a partir de materiais poliméricos com a adição de alguns aditivos, que são antioxidantes, termoestabilizantes e negro de fumo. Ela também é uma solução sustentável e de proteção ambiental. E dentro do ambiente em que ela está inserido, ela está sujeita a degradação, fissuração e perda da sua propriedade estanque. A degradação pode ser do tipo oxidativa, térmica, UV ou química. E a fissuração está relacionada ao fenômeno de stress cracking, que é a fissuração precoce da geomembrana de PAD. Bom, as suas principais funções estão relacionadas à impermeabilização e ela forma um sistema de contenção de resíduos sólidos e líquidos que evita a percolação desses resíduos com o solo em contato com a manta. As suas aplicações estão relacionadas ao revestimento de base de aterros sanitários, lagoas de efluentes industriais e obras de saneamento ambiental, seja para lagoas de tratamento de esgoto, água ou chorume. As figuras ao lado mostram uma lagoa de água industrial que foi revestida com uma geomembrana. Na figura 1 é a geomembrana antiga, que foi trocada por uma geomembrana nova na figura 2. E é a mesma lagoa. Bom, esse estudo teve como objetivo 3 principais objetivos, que é entender o comportamento do gel sintético a longo prazo, analisar a durabilidade e a vida útil da geomembrana de PAD e avaliar o nível de degradação das amostras. Bom, foram ensaiadas 7 amostras, com espessuras de 0,8 ou 1 milímetro, com diferentes aplicações, e o tempo de exposição variando de 2 a 15 anos. Então, a amostra Clique, ela tem 1 milímetro de espessura, foi exumada de uma lagoa de água industrial com 2,25 anos de exposição. A LDO tem 0,8 milímetros, foi exumada de uma lagoa de resíduos orgânicos com 15 e 17 anos de exposição. A MIN tem 1 milímetro, foi exumada de uma lagoa de mineração com 7,92 anos. A MIN 2 tem 1 milímetro, foi exumada de um vertedouro de uma barragem de rejeito de ferro-níquel com 10 e 8 anos de exposição. A amostra CAN1 e a CAN, elas são a mesma geomembrana de PAD, só que em aplicações diferentes. Então, elas têm 0,8 milímetros de espessura, foram exumadas de uma lagoa de criação de camarão, com 8,25 anos de exposição. A CAN do revestimento da base da lagoa e a CAN1 do revestimento do talude. A amostra CAN2 ela tem 0,8 milímetros de espessura e ela também foi exumada de uma lagoa de criação, só que com tempo de exposição de 3 anos. Foram realizados, então, 8 ensaios, o ensaio de espessura, densidade, dispersão de negro de fumo, teor de negro de fumo, resistência à tração na ruptura, resistência ao alongamento na ruptura, índice de fluidez e resistência ao stress cracking.
Todos os resultados dessa pesquisa, eles foram comparados com a norma GRI-GM13, que estabelece o controle de qualidade de geomembranas de PAD. E elas seguiram essas normas que estão apresentadas. Bom, os resultados dos ensaios físicos. Então, para todas as amostras, houve redução da espessura, com exceção da amostra CAN, que permaneceu com 0,8 milímetros de espessura. Em relação à densidade, a norma exige 0,940 gramas por centímetros ao cubo como aceitável. Então, a única amostra que não atendeu esse valor foi a amostra CAN, com 0,937 gramas por centímetros ao cubo. Em relação ao teor de negro de fumo, a norma ela estabelece um intervalo de 2 a 3%, então a amostra CLIC com 1,24%, a amostra CAN com 3,03% e a CAN1 com 3,14% não atenderam a norma. Em relação à dispersão de negro de fumo, todas as amostras foram classificadas na categoria 1. Em relação ao índice de fluidez, a norma estabelece um intervalo de 0,2 a 1 grama por 10 minutos. Então, todas as amostras, com exceção da CAN e da CAN1, atenderam este intervalo. É importante dizer que esse ensaio ele acontece na temperatura de 190 graus Celsius. A amostra CAN1 derreteu nessa temperatura, então o ensaio foi rodado novamente com a temperatura de 160 graus Celsius e obtivemos o valor de 3,99 gramas por 10 minutos, que é um valor realmente alto. Bom, os resultados dos ensaios mecânicos. Em relação à resistência à tração na ruptura, para geomembranas com 1 milímetro de espessura, a norma pede 27 kN por metro como o mínimo. Então, nenhuma das amostras com 1 milímetro de espessura, que seriam a CLIC, a MIN e a MIN2, atingiram esse valor. Em relação às amostras com 0,8 de espessura, a norma pede 20 kN por metro. Então, apenas a amostra LDO atendeu esse valor com 20,35. A amostra CAN, CAN1 e CAN2 não chegaram nesse valor. Em relação à resistência ao alongamento na ruptura, a norma estabelece o valor mínimo de 700%, então também nenhuma das amostras atendeu este valor. Aqui são dois gráficos exemplificando os resultados dos ensaios mecânicos. Então, na figura 3, temos o gráfico de resistência à tração na ruptura pelo tempo de exposição das amostras. Então, nenhuma das amostras chegou ao mínimo exigido. E na figura 4, temos o gráfico de alongamento à tração na ruptura pelo tempo de exposição das amostras, que também mostra que nenhuma das amostras atendeu o valor de 700% de alongamento. Aqui, na figura 5, mostra a curva de tensão e deformação da amostra LDO. Então, temos 5 curvas, porque foram ensaiados 5 corpos de prova. E na figura 6, temos a curva de tensão e deformação da amostra CLIC. Temos 3 curvas defasadas, porque também foram ensaiadas 3 corpos de prova. Então, os resultados do ensaio de stress cracking. Na figura 7, temos o gráfico de resistência a stress cracking pelo tempo de exposição das amostras, e a norma pede 500 horas como mínimo. Então, é possível ver que apenas a amostra CLIC e a amostra CAN atenderam a 500 horas. A CLIC com 709,45 horas e a CAN com 1.151 horas. Bom, a CAN, as amostras CAN, elas romperam essa semana, então é por isso que no artigo a gente não apresentou este resultado. Bom, então, em relação às propriedades mecânicas, foi possível ver que elas variaram bastante com o tempo de exposição. Então, as amostras CLIC, MIN, MIN2, LDO e CAN2, elas apresentaram um comportamento frágil mostrado no ensaio de alongamento na ruptura. Então, elas também estão passando por um processo de degradação. O alto índice de fluidez da amostra CAN1 indica que ela está passando por um processo de degradação oxidativa. E em relação ao fenômeno de stress cracking, as amostras CAN, CAN2, MIN, MIN2 e LDO apresentaram baixos valores de resistência. E dentre essas amostras, a que apresentou o pior comportamento foi a amostra LDO, corroborando com o comportamento do ensaio de tração, que também teve uma baixa resistência. Então, essa amostra está passando por um processo de degradação com mudança das suas propriedades físicas e mecânicas. Então, pode-se concluir que o índice de degradação das amostras, elas variaram conforme a sua aplicação e o seu tempo de exposição. E essa pesquisa ela foi bem importante para
entender o comportamento da geomembrana e o desempenho da geomembrana de PAD a longo prazo em diferentes aplicações e diferentes tempos de exposição. Só que não é possível realizar outras previsões de outras situações com os resultados obtidos nessa pesquisa, porque cada aplicação da geomembrana de PAD necessita de um estudo prévio bem a fundo para entender os efeitos cinéticos e solicitações que ela vai estar passando. Bom, queria agradecer ao Instituto Mauá de Tecnologia pela oportunidade e principalmente ao professor Fernando Lavoie pela orientação e incentivo, e ao técnico Eduardo Jardim, que me ajudou bastante nos ensaios laboratoriais. Aqui são algumas referências bibliográficas. E é isso, obrigada. Ok, Nathalie, parabéns aí pela apresentação. Se você quiser abrir o vídeo, o Fernando também, a Luísa já abriu. Então, vamos dar sequência à avaliação. A arguição será realizada pela professora Luísa. Luísa, fica à disposição. Oi, bom dia para vocês. Parabéns, Nathalie e Fernando, o trabalho ficou muito legal. Quando eu li o texto, nossa, foi super fácil, né? Ele está fluido, está muito bem escrito, assim, a ideia está bem estruturada. Eu achei que toda a parte de introdução também, né, faz sequência, aquela coisa que a gente às vezes fica meio perdido, que ordem coloca e tal. Achei que a história está bem contada, tá? Já gostei bastante, vocês estão de parabéns. Aí, umas dúvidas que surgiram, por exemplo, stress cracking, para minha área não é muito uma fatura, comum, digamos. Então, eu demorei um tempo a entender o que seria o stress cracking, tanto que no texto, em algum momento, eu sugiro que vocês coloquem a definição, que está em algum lugar aqui, um pouco para trás, porque depois que eu fui perceber, na minha avaliação aqui, stress cracking é praticamente uma fadiga, é isso? Sim, é o início das fissuras da geomembrana. Tá, então talvez valha a pena, antes da primeira vez que aparece a palavra stress cracking, coloca as definições que vocês colocaram, se eu não me engano, está aqui na página 2, tá? Mas eu deixei o texto com vários comentários, e aí vocês veem o que vale a pena adotar ou não, tá bom? Tá bom. Na tabela 2, os ensaios estão um pouco diferentes do que você colocou no texto. Tanto que aí, eu já tinha feito até uma anotação, que resistência à tração na ruptura, pela tabela 2 do texto, do artigo, está em porcentagem. Nossa, mas resistência à tração em porcentagem é o alongamento, né? E aí, aqui na tabela 2 do artigo, estão 7 ensaios, e você apresentou 8. Então, está faltando o alongamento na tração, que é em porcentagem, tá? Então, arrumar essas coisinhas. Tá bom. Está também designado aqui. A análise dos resultados ficou muito bacana, vocês se aprofundaram bastante, acho que um trabalho de iniciação científica está de uma qualidade, assim, excelente, tá? Vocês foram a fundo nessa análise, fizeram as correlações e tudo mais, achei que vocês trabalharam bem em cima dos dados, o que, na minha percepção, é uma dificuldade grande, porque, principalmente esse ano, com a coisa da falta de laboratório, ter os resultados, assim, há uma semana, alguns dias de entregar o texto, não é tão simples, porque você precisa digerir aqueles resultados, né? Não é só pegar uma tabela, olhar e escrever. Você tem que olhar, avaliar, tentar fazer correlações, né, ver a variação percentual de uma situação para outra, enfim, dá um trabalho. Então, acho que vocês se saíram super bem nessa parte, tá bom? Na tabela 4, me chamou a atenção o desvio padrão do alongamento. Gigante. Tem, por exemplo, no clique, 482 é o resultado e o desvio padrão é 330. É isso mesmo, gente? Então. Deixa eu... Na CAN 2, quer que eu compartilhe minha tela? Não, mas é isso mesmo, Liz. Deixa eu fazer uma parte. Essas amostras, elas estão em processo de degradação, que elas ficaram muito tempo expostas. Então, elas estão extremamente variáveis mesmo. Então, há uma variação grande entre corpos de prova. É isso mesmo. Tá, porque na última, o desvio padrão é maior que a média.
Hoje o padrão é 335, a média é 312. Eu falei assim, nossa, será que, né, tem casa decimal errada? Não, isso demonstra realmente a variação. O material ele está se comportando de maneira completamente fora do padrão. É isso mesmo. Tá. É assim, é que para mim, eu não estou acostumada com esse tipo de análise, né, com esse tipo de material, então não me assustou. Não sei se vale a pena inserir no texto, talvez uma observação, né? Ó, o desvio padrão realmente é bastante elevado por conta de ser uma amostra derivada de uma extração in situ e apresentar uma alta variabilidade, tal, não sei, talvez cabe só para quem é leigo no texto como eu, entendeu? Mas é uma sugestão também. Figura 6 em porcentagem. Ai, tá acabando meu tempo. Alongamento, atração. Ah, dá, tudo bem. Ah, não, então, figura 6, ó, resistência à atração tá em porcentagem na legenda do gráfico, tá? No eixo Y. Não sei se é isso mesmo ou se deveria estar em medida de tensão. Aí, só duas coisas que eu queria... Não, é isso mesmo, Heloísa, pelo seguinte, como tem geomembranas de 1 milímetro e 0,8, e as resistências são diferentes porque é quilonewton por metro. Então, a gente normalizou para 100%, o mínimo que a norma pede, por isso que está em percentual. Tá? Ah, entendi. Está explicado isso no texto? Porque eu não entendi. Eu acho que a Nathalie explicou um pouquinho no texto, sim, eu acho. Eu lembro que ela... Então... Ah, explicou. Tá, não, agora eu li melhor, beleza, então fechou. Aí, só uma sugestão sobre a apresentação, principalmente nesse modo remoto, eu acho que valeria a pena, quando você está mostrando um resultado, em tabela principalmente, amostra CAM, amostra clique, a gente fica assim, procurando na tabela, né? Valeria talvez a pena ir destacando, sabe? Colocando, circular mesmo, criar um círculozinho, uma setinha que vai aparecendo no PowerPoint, ou você usar aquela canetinha para dar esses destaques, porque fica um pouco difícil de visualizar. Na verdade, no remoto fica, mas no presencial também fica. Então, eu sempre uso dessa estratégia nas apresentações, assim, em congresso e tal, de destacando os resultados de alguma maneira. Eu acho que facilita para quem está acompanhando, porque para você os resultados estão na cabeça. Para quem está vendo a primeira vez, né, está se acostumando ainda. E aí, só uma curiosidade que eu fiquei, mas aí é curiosidade mesmo, tá? Vocês comentaram, a Nath comentou no final sobre as diferentes agressões, né? Dependendo do meio em que as membranas estavam. Vocês conseguem, por exemplo, prever em alguma delas que ficou menos tempo, se vai ter uma degradação pior por ser um tipo diferente de ambiente? Faz sentido isso? Tipo, quando a mineração é uma agressão, sei lá, mais branda ou mais agressiva do que no negócio do camarão, por exemplo? Por exemplo, em aterros sanitários, a degradação ela vem por parte da química e da térmica, porque lá tem bastante a temperatura elevada, e aí vai dependendo da aplicação da geomembrana de PAD em alguns lugares. Desculpa. Pode continuar. Não, o que eu falei foi que se o professor quiser complementar com alguma coisa, mas basicamente depende da aplicação, as degradações. E tem vezes que acontece das degradações acontecerem simultaneamente, o que promove mais, afeta mais a durabilidade da geomembrana. Legal. É isso aí mesmo, a Nathalie estudou bastante, porque as amostras que ela avaliou são basicamente degradação térmica e oxidativa que devem ter ocorrido. E tem outras aplicações que entram a parte química. Aí você tem uma sinergia, e você pode ter, por exemplo, no sanitário, pode ter uma degradação sinérgica aí muito pior, né? E só um adendo, professor Januário, sei que a gente está atrasado, mas acho que vale a pena comentar, por conta da pandemia, a Nathalie e eu escrevemos um artigo no primeiro semestre, e é por isso que ela domina tão bem o assunto que ela estudou. Foram 14 páginas de uma revisão bibliográfica sobre aplicações de geomembrana em saneamento. A gente submeteu uma revista da Sabesp, que é uma revista muito antiga. Ela é nível B1 na Qualis Novo, né? Mas é uma revista conceituada de saneamento no Brasil. E são três pessoas que estão avaliando, uma reprovou, uma aprovou com revisão, e nós estamos aguardando a terceira para conseguir publicar.
Então, eu espero que até o ano que vem dê tudo certo, a gente publique um artigo aí, que veio também, muito da iniciação da Nathalie, e ela atuou bastante forte nesse artigo, tá? Ok. Por me estender. Não, tranquilo. Nathalie, parabéns, viu, pelo trabalho. Fernando, Heloísa. Então, vamos lá. Heloísa contribuindo bastante aí. Eu estava lembrando, cara. Parabéns, viu? Obrigada. Então, vamos dar sequência agora ao quarto trabalho do Roberto Molina, com orientação da Heloísa, um trabalho intitulado Produção de Concreto Autoadensável com Baixo Consumo de Cimento Portland. Roberto, tudo bem? Assume a apresentação? Pode deixar que eu assumo aqui. Boa apresentação para você. Obrigado. Não estou achando aqui para compartilhar. Fica aqui embaixo, onde tem o chat, os participantes, tem um retângulo. Achei. Uhum. Achei compartilhar a tela melhor. Estão vendo aí? Sim. Estamos sim. Estamos vendo, sim. Então, vou começar aqui a minha apresentação. O meu tema é produção de concreto autoadensável com baixo consumo de cimento Portland. Eu sou o Roberto e minha orientadora é a Heloísa. Aqui na introdução, eu vou falar sobre as características principais do concreto autoadensável. O concreto autoadensável, ele tem por característica ser um concreto fluido, uma ótima coesão e resistência à segregação. O concreto autoadensável, ele também tem alguns pontos positivos, que são ele é usado para preenchimento de formas a partir do seu peso próprio. Nisso, ele diminui o custo de uma obra, que seria o custo para uma fibração, o custo para mais trabalhadores, e por isso que ele diminui o custo dos trabalhadores, porque tem uma ótima trabalhabilidade. O ponto negativo é que, devido ao alto teor de finos, o preço dele sobe, e, consequentemente, tem um alto consumo de cimento. Isso que eu vou querer fazer aqui no meu trabalho, que seria fazer um concreto ecoeficiente, por consequência, um concreto com baixo consumo de cimento. Eu formulei esse concreto ecoeficiente a partir do empacotamento de partículas pelo modelo Alfred, a partir da substituição de cimento Portland por microsílica. Aqui são os materiais que eu escolhi. Eu escolhi o ICP5 porque tem um bom teor de finos, e para substituição é a microsílica, porque, como pode se ver aqui no gráfico de faixa granulométrica, o cimento aqui em azul e a microsílica em laranja, eles têm uma faixa muito parecida, o que causou uma boa substituição no concreto. Eu usei também a rosa, a Ariete Brita, Brita 0, Brita 1, o aditivo redutor de água 2 e o antissegregante, sendo com água de abastecimento. Nos materiais métodos aqui eu usei o modelo Alfred, que a gente falado antes, com um coeficiente de distribuição de 0,25. Aqui a gente pode ver o gráfico que eu usei para o EMA, que é o Elkin Materials, Mixture Materials Analyzer, que usa o gráfico Alfred, que seria esse, para a formulação do gráfico vermelho, que você introduz a faixa granulométrica e as densidades,
ele produz esse gráfico vermelho junto com um coeficiente de distribuição. Essa equação foi determinada a partir da junção do modelo de Furness e modelo Andreassen, transformando no modelo Alford, que seria o Andreassen modificado. E no meu estudo eu fixei, para a melhor pesquisa, eu fixei a taxa de aglomerantes e o teor de aditivo. Aqui são os traços e os gráficos de cada um. O gráfico em azul seria o gráfico a partir dos meus números, e o vermelho seria o empacotamento ideal. Aqui o S0 seria 0% de substituição, S10, 10%, e S20, 20%. Pode observar que o consumo começou do 351 e vai diminuindo até 275, que é um ótimo consumo. O meu método de mistura foram por 4 etapas. Seria umidificar a betoneira, colocar as britas junto com 20% da água, misturando por 1 minuto, adicionar as areias, cimento e microsílica nessa ordem, e misturar por 3 minutos. Adicionar 80% da água e aditivo diretamente na mistura por 5 minutos. O método de moldagem pura foi 1 dia para desmoldagem e 7 a 14 dias submerso em água. Aqui os resultados dos ensaios do estado fresco. Os ensaios foram conforme a norma BNT-NBR 1582, de 2017. E a gente pode observar que o espalhamento, a caixa L, o T500 e o funil V tiveram resultados lineares. Conforme ia substituindo o cimento por microsílica, o concreto ia ficando mais coeso, perdendo sua capacidade de escoar. Aqui seria a inspeção visual dos 3 traços. No S0, pode observar que é um concreto ainda coeso, é um concreto coeso, mas não é como o S20, que teve um bom resultado, porém a capacidade de escoamento dele diminuiu bastante. E a resistência, em compensação, a resistência, a segregação e a coesão dele aumentou proporcionalmente. No estado endurecido, aqui nós temos o gráfico de resistência dos 4 traços de 7 a 14 dias. A gente pode observar que no S0, a resistência a 7 dias teve um resultado de 44 megapascal. E para do S10 de 7 dias, teve uma redução de 9%. Isso pode ser analisado devido à substituição de cimento por microsílica, que nesse caso não foi positivo. Porém, já na S20 já houve um acréscimo maior. Já nos 14 dias foi onde a microsílica realmente teve o seu papel devido às suas propriedades físicas e químicas. Sendo que no S20, de S0 de 7 dias para 14 dias, teve um aumento de 6,8%, e S10 teve 15%, e de S20 foi a maior salto que teve de resistência, foi 16,7%, sendo o S20 o de maior resistência a 14 dias. Aqui no estado endurecido, foi criado um parâmetro para analisar os concretos que realmente são ecoeficientes. O índice de carbono de 7 a 14 dias aqui, seria a relação de consumo de cimento por resistência. Aqui a gente pode observar que, conforme eu substituí cimento por microsílica, o índice de carbono foi melhorando. Melhorando quer dizer, quando cada vez menor, melhor, mais ecoeficiente ele é, tendo a marca mínima de ecoeficiência de 5 kg metros cúbicos por megapascal. Já no índice de ligantes, eu tive a equação seria consumo de ligantes por resistência. Em S0, ele ainda estava positivo, mas quando for para S10, houve um salto devido ao aumento da microsílica, que seria o consumo de cimento com a microsílica. No S20 não foi linear, então não foi muito compatível com os outros resultados.
E, para concluir, eu concluí que eu consegui formular um concreto com baixo consumo e com uma alta resistência, e eu consegui analisar que os concretos ainda mantiveram seu papel de concreto autodensável, sendo o S10 o que teve o melhor desempenho nisso. Porém, como o objetivo do trabalho é fazer um concreto, formar um concreto ecoeficiente, eu escolhi o concreto S20, porque apesar de não ter o melhor papel como concreto autodensável, ele ainda se manteve, segundo as normas, na faixa de concreto autodensável e teve o melhor desempenho ecoeficiente. Agora eu queria agradecer meus familiares, amigos, a orientadora Heloísa, a Mauá por essa oportunidade, a equipe Mauá por ter plantado essa semente, essa ideia de gostar de fazer concreto, e a doação de materiais pela GCP, Elkin e Votorantim Cimentos. Ok, Roberto, parabéns aí pela apresentação. Vamos passar, foram quase 9 minutinhos, tá ok? Muito bom. Uhum. E passar agora para a arguição o professor Fernando Lavoie. Fernando, 5 minutos para a sua arguição. Obrigado, Januário. Parabéns, Roberto, pelo trabalho. Parabéns, professora Heloísa. Muita gente fala em sustentabilidade, né? Mas falar é fácil, né? É igual falar em empreendedorismo, inovação. Difícil é colocar a mão na massa. E esse trabalho aqui eu vi sustentabilidade, né? A busca por materiais sustentáveis. Isso é bom. E não fique chateado que você não chegou no limite que você queria lá, né? Isso aí é um caminho, tá? Então, não consegue num trabalho só. A professora Heloísa tem um projeto, né? E nesse projeto ela vai ganhando experiência e vai conquistando bons resultados, né? Vai aprendendo com eles. Vai mudando de caminho às vezes. Isso é pesquisa, né? É duro, é difícil. Parabéns pelo trabalho. Detalhezinhos aqui, então, só para melhorar o teu texto. O trabalho está bem escrito, muito simples de lê-lo, muito simples mesmo. Na introdução, eu estou com um trabalho aqui, ó, na introdução, deixa eu ver aqui, no último parágrafo da introdução, você fala, nessa pesquisa será produzido um concreto? Não, você já mudou de tempo verbal, né? Nesse trabalho foi produzido concreto, então só muda. Isso aí você deve ter utilizado lá do projeto, agora já virou realidade. A figura 1, eu achei uma coisa esquisita, Roberto. A brita zero, por que faltou peneira? O que aconteceu com a brita zero aqui? É que, segundo a norma, são 3 peneiras para uma e 4 peneiras para outra. E aí... não, são mais peneiras, mas como não teve resultado nas outras peneiras, eu só consegui esses 3. Aí, como não é com a faixa laser, a peneiração a laser, não teve um bom assim, resultado, dizer, como os outros. Tá, não, porque na verdade a tua escala aqui é micra, né? Então você tem 1000 micras, é 1 milímetro, é isso, né? Não estou errado, não, é 1 milímetro. Você não, na verdade, você não precisa usar peneiras menores, é isso? Isso. Tá. Segundo a norma. Tá. Então você parou por aí. É que eu achei esquisito, né? Eu achei que você tinha perdido 25% da brita. É brincadeira. Não. Tá? É porque fica esquisita a curva, assim. Sim. Mas tudo bem, você seguiu aí, ó. Nas conclusões, eu sempre leio o resumo, né? E eu vi que no final do resumo você diz que o material S20, né, com 20% de insumo que você colocou, né, substituição, você chegou mais próximo aí da ecoeficiência que você buscava e tal. Mas aí, no resumo, eu fiquei meio, pô, valeu a pena, não valeu o trabalho? E aí, lendo o trabalho, sim, valeu a pena. E lá na conclusão, você, inclusive, fala que esse concreto que você produziu, efetivamente, ele pode ser indicado para alguns tipos de estrutura de concreto, inclusive para fundações profundas, que é a minha área, né? Então, eu acho que, talvez, no resumo, eu sei que o resumo a gente tem um número limitado lá de palavras,
mas talvez dizer de uma forma bem sucinta que esse concreto que você produziu é viável efetivamente para uso. Tá? Isso aí eu acho que dá peso para o teu trabalho, porque o teu trabalho está muito bom. Né? Você produziu um material de construção diferente, você dosou, você usou metodologia de empacotamento para conseguir dimensionar o teu material, que é fantástico. E, no resumo, eu acho que ficou um pouco pobre comparado com o trabalho como um todo. Tá? Então, é só uma sugestão, se não quiser modificar, não precisa, porque está claro no resumo, você mostra, dentre as suas dosagens, qual foi mais ecoeficiente. Em termos de texto, Roberto, eu não gostei das figuras 4 e 5, que você acaba citando as figuras logo após elas. A praxe é você citar sempre um pouquinho antes, tá? Então, acho que isso aí é simples de você mudar. Joga um pouco para cima o parágrafo, um pouquinho antes das figuras, tá? Fica melhor, fica mais fluido para o leitor. E, bom, uma última pergunta, na verdade, pode ser até para a professora Heloísa, não se sinta pressionado a responder, mas quando eu vi o trabalho, eu achei interessante, talvez uma avaliação da dispersão. Eu li um pouquinho sobre nanopartículas, porque um dia eu quero entrar nessa área de pesquisa de nanopartícula em geomembrana. E aí a dispersão é muito importante, né? E é muito difícil conseguir uma dispersão daquele material a mais que você está colocando. Vocês já avaliaram, já pensaram em avaliar a utilização do MEV, da microscopia eletrônica de varredura, para avaliar como é que está o material, uma avaliação física mais detalhada? Então, na verdade, a gente tinha até a esperança, né, de usar o MEV na Mauá, mas não sei se ele já chegou, aquele projeto que a Vivi estava tocando, e é uma ideia para os próximos projetos, aí, para os próximos trabalhos, a gente conseguir fazer essa avaliação mesmo. Né, porque, na verdade, na coisa do conceito de empacotamento de partículas, entra as medidas de distância entre as partículas também, né, que a gente avança nesse estudo. Inclusive, hoje, o professor Leandro, que vai estar, que é um dos convidados lá do encontro da Civil, ele é especialista nessa área, né, ele trabalha lá no Canadá. E ele tem projetos muito sérios aí, bastante avançados nisso, e ele faz essas medidas, de fato. Então, são coisas a se acrescentar, como você disse, né? Estou dentro aí de um projeto grande e a gente vai fazendo esses pequenos trabalhos para ir evoluindo. Então, uma das evoluções é realmente entrar nessa área dessa análise de distância de partículas por MEV. E ótimo, que bom. Nanopartícula, eu não sei, eu ainda vejo como uma dificuldade bastante grande, principalmente por conta da dispersão que você mesmo citou, e também desse gap, né, que a gente tem de tamanhos, a gente tem brita de milímetros e a nanopartícula, né, não sei como que vai funcionar bem, mas talvez seja para alguns anos essa outra evolução aí desse projeto. Ótimo, então tem um caminho longo aí o projeto. Sem contar o custo, né? Coisas não são muito caras, então aí já vai fácil de avançar. Mas obrigada pelas contribuições, Fernando, foram riquíssimas. Acho que o Roberto obrigado a vocês. Parabéns pelo trabalho. Tá bom, parabéns pelo trabalho, Roberto. Então, só arrumar esses detalhezinhos, o trabalho está ótimo. Obrigado. Obrigado, Cássio. Obrigado, Nathalie. Ok, Roberto, parabéns. Obrigado, Fernando, pela colaboração. Heloísa, estamos um pouquinho atrasados na programação? Sim, mas na verdade, para civil a gente não tem tanto problema, porque não tem a segunda parte, né? Eu estou atrasada para voltar para outra sala. Tá, já começou a segunda parte pós-intervalo. Então, tá joia. Então, encerramos aqui com sucesso. Parabéns aí a todos aí, tá bom? Parabéns a todos, obrigada. Tchau, tchau. Ok, Cássio. Tchau, tchau. Tchau, Luísa. Fernando, um abraço. Tchau. Tchau, um abraço, Fernando. Tchau, tchau. Até.